Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Happy Hour. E pessoal, hoje eu trago um tema aqui bem interessante para vocês, tive até alguns pedidos com relação a isso, tá? A gente vai dar uma olhadinha hoje, então acho que vocês já viram pelo título aí, né? Estão vendo pela tela também. Mas hoje a gente vai aprender então como que a gente consegue fazer requisições HTTP, né, que são requisições do protocolo da web, para APIs, certo? Então, queria até deixar umas considerações aqui no início que são interessantes, né? É muito comum a gente fazer automações e assim, a automação na sua essência ela é uma réplica das ações humanas, certo? A gente mapeia um processo e a gente tem noção, por exemplo, do que a pessoa realmente está executando, né? Ela entra nesse sistema, ela clica em tal botão, ela faz isso no Excel, trata esse arquivo, esses textos, enfim, tal. E aí o processo, no final das contas, ele tem um output, certo? Uma saída. E aí nós, como desenvolvedores RPA, é muito comum a gente pegar essa ferramenta, pegar o Blue Prism, né, um UiPath, um AutomationWare, por exemplo, desenvolver uma automação que replique essas atividades, né, essas ações de todo esse processo que a pessoa que executa o processo faz, certo? Só que a API, pessoal, ela é uma interface, tanto é que interface está no nome da sigla da API, certo? Porque a sigla de API é Application Programming Interface, certo? Então a API, ela é uma interface mesmo, ela é um meio de campo, digamos assim, que ela faz entre você e vamos colocar você agora sendo o usuário que executa esse processo, tá? Então como se você fosse o cliente, tá? Você está utilizando, por exemplo, o seu navegador Google Chrome e tal, enfim. Quando você clica num botão, provavelmente isso faz uma requisição para a API, e aí a API é o sistema em si que realiza todos os processamentos ali por baixo dos panos, e por processamento eu quero dizer realmente assim, aplicação das regras de negócio, cálculos, né, enfim, tudo que o sistema tem que fazer, consulta no banco, enfim, e ele devolve para você essa resposta em algum formato, pode ser XML, pode ser JSON, que é o mais comum que a gente vê, né, e por aí vai, tá? Agora, quando a gente está falando de API dentro do contexto de RPA, a API ela ajuda bastante a gente, porque ela economiza muito tempo, dado que ao invés de você ter que interagir com as telas do sistema, por exemplo, você consegue simplesmente fazer uma requisição para aquela API e já ter uma resposta do servidor de volta. Então você não tem aquele todo o trabalho de mapeamento das telas e também a própria execução do robô, né, ela fica mais rápida, justamente pelo que eu acabei de falar, né? Você não tem que ir tela a tela, esperar o loading ali, né, esperar carregar as telas, né, e por aí vai, para que você tenha o resultado, né, satisfatório, a saída, né, do processo satisfatório, tá? Então, pessoal, dado essa introdução, né, essa consideração inicial, é muito importante que você, como desenvolvedor RPA, tenha noções e tenha conhecimento do que é uma API, mas assim, principalmente de como lidar com a API, como que eu posso fazer requisições para essa API, como que eu posso interagir com ela, obter os resultados que eu preciso dela, certo? E aí, pessoal, no vídeo de hoje, então, eu vou apresentar para vocês uma VBO que se chama Utility HTTP, se eu não estou enganado, tá? Inclusive, é um dos pré-requisitos aqui, tá, pessoal, pro vídeo. A gente vai utilizar essa VBO aqui, Utility HTTP, tá, pessoal? A gente vai utilizar ela para fazer as requisições API, tá bom? Então, deixo aí como requisito para você. A princípio, é uma VBO que é padrão do Blue Prism, você consegue baixar lá na Digital Exchange, tá bom? E se você não sabe como baixar essa VBO e também não sabe como instalar ela, né, para ela aparecer ali na área de objetos do seu Blue Prism, eu tenho 2 vídeos no canal já, que inclusive são vídeos do meu curso do Blue Prism do básico avançado, que ensinam você a navegar pela Digital Exchange, tá bom? Que é como se fosse uma loja com várias VBOs que você pode baixar, experimentar, né, e utilizar da Blue Prism. E também um outro vídeo explicando como que você consegue instalar todas essas releases, né, essas VBOs aqui dentro do Blue Prism também para você poder começar a utilizar. Então vamos lá. Bom, como eu falei, a gente vai utilizar então a VBO ali, HTTP, Utility HTTP, certo? Para fazer as requisições HTTP para a nossa API. Ah, Davi, qual que é a API que você vai utilizar? Então, pessoal, eu vou utilizar uma API aqui que é uma simulação mesmo, tá? Mas a API é a API, de grosso modo aqui falando, a princípio todas as APIs elas têm que seguir o mesmo padrão, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui uma API que foi construída, por exemplo, para você realmente testar e tal, inclusive já tá na tela aqui, ó, já tô mostrando para você, tá? A ideia é que a gente consiga consumir, trazer dados de
uma API que representa um sistema de reserva, por exemplo, de hotel, tá? Então a gente tem essa API aqui, RESTful Booker, tá? Você pode acessar ela, tá? Sem problema nenhum, inclusive o link tá aqui, tá, pessoal? Podem acessar essa API sem problema e replicar tudo que eu tô fazendo aqui e obter os mesmos resultados, tá? Não tem problema nenhum, beleza? E aí a ideia é que a gente consiga obter, por exemplo, as informações das reservas desse hotel, deletar, né? Fazer aquele CRUD, digamos assim, completo, né? Pelo menos o CRUD, CRUD é uma sigla para Create, Read, ou seja, criar, ler, Update, que é atualizar, e Delete, que é deletar. Tá bom, pessoal? Inclusive tá aqui na tela, olha só, pessoal. RESTful Booker é um CRUD, certo? Uma web API de CRUD que tem autenticação, features, né? Recursos de autenticação. Então isso é interessante, pessoal, porque a gente já consegue fazer uns testes ali e eu já consigo mostrar algumas coisas para vocês de como fazer a autenticação da API, tá? Dentro do Blue Prism. Isso é bem interessante porque com certeza no seu cenário, no cenário da vida real, por exemplo, do seu dia a dia no desenvolvimento, com certeza você vai mexer com APIs que exigem autenticação. E também ela é carregada com um monte de bugs, tá? Para você explorar. Tá bom, pessoal? Propositalmente, tá? Ó, pessoal, essa API, ela vem pré-carregada com 10 registros para você trabalhar, para você brincar, tá? Testar. E ela se reseta, tá? A cada 10 minutos para o seu estado padrão. Só para você ter essa informação aqui, caso você faça as requisições e não tenha os mesmos resultados que eu, provavelmente na questão dos dados, né, que são trazidos da API, provavelmente é por causa disso, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa é o seguinte: antes de entrar no Blue Prism, a gente precisa entender como é que é essa API, certo? Precisamos da documentação dela para entender como que a gente vai fazer as requisições, tá? Então, para isso a gente pode clicar aqui em Detail API Documentation, tá bom? Para a gente ver a documentação detalhada dessa API. Toda API que é boa, ela tem uma boa documentação, tá, pessoal? E a gente precisa da documentação da API para a gente conseguir interagir com ela, certo? Então, olha só, pessoal, aqui na esquerda a gente tem o sumário. Quando a gente vê documentação de API, é até interessante seguir ali uma ordem do sumário para você ter uma ordem lógica até no raciocínio ali na hora de pensar em qual requisição você vai fazer primeiro, tá? E aqui a gente tem o conteúdo em si. Então, olha que interessante, a gente começa com a parte de autenticação. Nós temos aqui um método HTTP POST para esse endpoint, tá? E nesse endpoint aqui, fazendo uma requisição POST com esse body, tá bom? Com esse corpo da requisição e com esse header ou header, tá? Chame como quiser, ou seja, cabeçalho, nós conseguimos obter um token de autenticação para poder fazer as outras requisições que a gente precisa. É logar, é como se fosse fazer realmente login no sistema, tá, pessoal? Aqui ele tá com todo o texto cru, tá? Mas aqui a gente tem daí o cabeçalho, nós temos o tipo do conteúdo que vai ser retornado aqui como JSON, valor padrão, por exemplo, é JSON, tá bom? Como corpo da requisição, nós precisamos passar um usuário e uma senha. Então, lembrando, aqui é tudo fictício, certo, pessoal? Nós podemos passar admin e password 123, por exemplo. E se a gente fizer a requisição da maneira correta, então o output, né, a saída, o retorno ou a response ou a resposta, né, dessa requisição vai ser 200, certo? O nosso código ali vai ser 200, vai ser trazido 200, ou seja, sucesso na requisição. E a gente vai ter também o token, vocês conseguem até ver aqui embaixo também um tipo, né, de payload, vou dizer assim, um exemplo realmente dessa response da API para a gente conseguir fazer as outras requisições, tá bom? E aí, pessoal, a partir disso, a gente consegue fazer outras requisições. Por exemplo, vamos pegar os IDs dos bookings, certo? Então, dos agendamentos desse hotel, por exemplo, assim, certo? Aqui vocês podem ver que já muda, ó, já muda o endpoint, tá? Já muda o link. A gente tem o método HTTP GET, certo? Que é para pegar, não é mais para submeter, né? Não é mais para fazer um submit ali, né? Uma postagem, certo? É realmente para pegar informações. Nós temos aqui os parâmetros, pessoal, que a gente pode colocar também, por exemplo, no link, na URL aqui como opcionais também. E aí aqui nós temos a resposta também, por exemplo, dessa requisição, certo? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o retorno dos IDs dos agendamentos, tá, pessoal? E aí nós temos os outros também endpoints que a gente pode ir explorando. A gente vai explorando conforme for passando o vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos então obter esse token para que a gente consiga então fazer as outras requisições. Vamos lá. Bom, pessoal, então a primeira coisa, vamos pegar a action dessa utility HTTP, arrastar para cá, tá? E vamos dar uma olhada nessa VBO, certo, pessoal? Vamos dar uma estudada nela. Opa, não é o decision stage, né? É a action aqui. Vamos trazer aqui, então, utility HTTP, tá? Vou deixar aqui no HTTP request mesmo, porque querendo ou não, é o que a gente vai mais usar, tá bom?
e vamos dar uma olhada nos parâmetros ali, tá? Nós temos aqui algumas actions, pessoal. Temos HTTP request, request file, provavelmente para você pegar um arquivo, request multipart, post, já tem uma pronta para fazer post JSON, load certificate, tá? Caso você esteja lidando com certificado digital, URL encode, tá? Para encodificar ali uma URL, tá? O que nós vamos realmente utilizar e o que você mais vai utilizar no seu dia a dia é o HTTP request, porque é ali onde você vai fazer as requisições para a API que você precisa fazer requisição, tá? Seja post, put, patch, delete, então fique bem tranquilo com relação a isso. Essas outras actions aqui, elas são um pouco mais específicas. Vamos dar uma olhada, pessoal, aqui nos input parameters, né? Deixa eu dar um zoom aqui na realidade, ó, né? Melhor, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó, no Start. Vou clicar 2 vezes no Start para a gente dar uma olhada nos Input Parameters que a gente tem aqui para esta action, tá bom? É bastante coisa. Mas eu vou dar mais ênfase aqui, pessoal, realmente para os parâmetros que a gente mais vai utilizar, tá bom? E que são os mais comuns a gente utilizar mesmo, tá? A gente vai até utilizar hoje, tá? Então, pessoal, é o seguinte, óbvio, né? Nós precisamos de uma URL. Então, a URL que nós vamos mandar os dados HTTP. Eu não vou me ater muito aqui à tradução, tá, pessoal? Mas basicamente, se você quiser dar uma estudada, dar uma olhada aqui também em todos os parâmetros, fique à vontade, tá? Mas o essencial aqui, a ênfase realmente é mostrar para vocês como fazer a requisição, tá? Então, vou trazer aqui para vocês os principais, tá? Então, a gente precisa da URL, né, do endpoint, vou dizer assim, o corpo da requisição, né, ou body. Nós precisamos do método. Então, qual vai ser o método HTTP que nós vamos utilizar? Vai ser post, patch, put, delete, né, create, enfim, beleza? O outro parâmetro interessante aqui também, pessoal, é o headers, tá? Ou headers, né? Os cabeçalhos. Então, nos cabeçalhos, normalmente nós colocamos ali coisas, às vezes até relacionado também à autenticação, o tipo de dado também, tá? Se vai ser XML, se vai ser JSON e por aí vai, tá bom? Falando nisso, nós temos um parâmetro específico aqui para o tipo de conteúdo, tipo de dado do conteúdo, vou dizer assim, tá? Então, aqui a gente vai utilizar JSON, tá, pessoal? Que é o padrão, né, mesmo, digamos assim. E aí, sem dor de cabeça, bem tranquilo, tá? Nós temos aqui, se a API que você estiver interagindo for uma API mais básica, provavelmente ela vai ter uma autenticação com o tipo de usuário e senha mesmo. Então aqui você tem esses parâmetros para isso já também e por aí vai. E aí, pessoal, acho que por último aqui, né, para mim dar ênfase mesmo, é o bearer token, né? Então é muito comum nós realizarmos uma requisição de post, né, para a API, para fazer o login, que é o que faremos agora, obter o token e com esse token nós conseguimos fazer o resto das requisições porque nós estamos autenticados, tá bom, pessoal? Então, beleza, eu vou clicar aqui em cancelar mesmo e eu vou fechar essa VBO, tá bom? Eu volto aqui para o meu process, tá? Então eu vou apagar aqui HTTP request, só vou deixar certinho aqui, ó. Vou jogar um pouquinho para cima aqui, dar um espaço, beleza? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa fazer, nós precisamos fazer uma requisição para obtermos o token, tá? E com esse token nós estaremos autenticados no sistema, né, na API, e aí a partir dessa autenticação nós conseguimos fazer então as outras requisições, né? Pegar lá os booking IDs, né? Pegar o que a gente quiser, deletar, enfim, tá? Estamos autenticados e podemos fazer. Então é o seguinte, pessoal, vou colocar lado a lado as telas aqui para que a gente consiga realmente visualizar aqui bem o que precisa ser feito, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um data item aqui, eu vou criar um data item com o nome auth URL, tá bom? Que é a URL ou endpoint que a gente vai utilizar para a autenticação. Depois, pessoal, eu vou criar também aqui um data item, porque vai ficar mais fácil, tá? Porque assim, ó, se a gente... vai ser pro body, porque se a gente quiser colocar o conteúdo do corpo, né, da requisição, né, do body, direto na expressão ali na nossa action, vai ficar meio difícil, sabe? Ter que lidar com aspas simples, aspas duplas, tá? Então eu vou colocar aqui body, tá bom? Eu vou, na verdade, vou colocar assim, ó, body auth, que é para identificar que é para autenticação. E aí eu vou copiar aqui, pessoal, olha só, essa parte aqui e vou colar aqui, tá? Então a gente tem aqui o nosso documento, né, o nosso payload, digamos assim, o nosso body, né, o nosso corpo da requisição para mandar para a API, tá certo, pessoal? Então beleza, temos aqui OK também. E pessoal, como nós temos dentro aqui, ó, da action, aí agora aqui dentro da action, né? Vamos por ordem, né? Vamos colocar aqui, ó, URL aqui, o body aqui. E aí o que eu ia comentar? Nós temos aqui, ó, um parâmetro de content type, tá? Então eu vou copiar o application/json, que é o padrão mesmo, e vou colar aqui. Headers, pessoal, não temos nenhum, tá? Mas
se no seu caso você precisa colocar alguma coisa, né? Você precisa imputar, né? Você precisa indicar alguma coisa no cabeçalho da sua requisição, você pode colocar aqui, tá? Nesse parâmetro de headers, que é o parâmetro cabeçalhos, tá bom? Só que aí você coloca os seus parâmetros dentro da collection. Você passa aqui como collection, beleza? Bom, pessoal, nós precisamos do método, né? Então o método vai ser post, certo? Nós temos aqui post. E eu acho que a gente tá pronto para fazer a requisição, né? Deixa eu até get token, vou colocar aqui, ó. Vou renomear, certo, pessoal? E vamos fazer um teste, olha só. Eu vou colocar um set next stage aqui, F10 e vou rodar. Ah, eu esqueci dos output parameters, né, pessoal? Então, pera aí, nós temos aqui o resultado né, que seria o response, o resultado, a resposta da requisição, os cabeçalhos como JSON e também o status code, tá? Então aqui, pessoal, nós temos, deixa eu só organizar aqui. Aqui nós temos o resultado da nossa requisição, tá, pessoal? Então eu vou executar aqui novamente, olha só. Tudo certo, pessoal. A princípio está tudo certo com a nossa requisição. Nós temos aqui um resultado, um status code 200, ou seja, tudo certo, sucesso com a nossa requisição. Nós temos o nosso bidder token, tá? Que nós vamos utilizar agora, ou seja, nós estamos autenticados agora nessa API, tá bom? E aqui ele traz pra gente os cabeçalhos, tá, pessoal? Bem tranquilo, beleza? Isso aqui a gente não vai usar muito, tá? Mas às vezes é útil para você debugar, ver alguma outra informação, tá? Bem tranquilo. Beleza, pessoal, vamos fazer uma outra requisição, então, pra gente pegar os Booking IDs. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, e vou renomear aqui, pessoal, para Booking IDs, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é alterar aqui o verbo, né? O verbo HTTP, get, tá bom? Aqui a gente sempre vai manter application/JSON. Nós não temos corpo da requisição quando nós fazemos uma requisição get, porque nós não estamos enviando nada. Nós estamos apenas resgatando, pegando dados, tá bom? E aqui, pessoal, óbvio que a URL ela vai mudar. Então, deixa eu criar um novo data item aqui. Get Booking IDs URL, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, colocar no initial value. Na verdade ele está em execução, né? Então eu vou, acho que já colocar até no current value para não ter erro, tá bom? E aí aqui eu vou mudar text para esse aqui, beleza? E aí, pessoal, podemos fazer um teste, né? Vamos utilizar o mesmo... Não, vamos utilizar nada, pessoal. Não vamos utilizar o mesmo data item, não. Vamos colocar aqui no outputs, ó, result... Não, vamos colocar assim, ó, booking IDs, tá? Vamos deixar bem organizado, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, é importante a gente deixar bem organizado, tá? Vou deixar do lado aqui porque também é uma resposta, tá bom? E aqui, na realidade, pessoal, no output, ó, eu vou até mudar, tá? Eu não vou deixar result, eu vou deixar token, tá bom? Eu vou só dar um Ctrl+C nisso aqui, ó, e um Ctrl+V aqui. E aí, pessoal, nós vamos utilizar o token, tá, como nosso bidder token para fazer essas requisições. Agora nós vamos pegar os IDs, então, dos agendamentos. Então, deixa eu dar um Ctrl+C aqui no meu bidder token, porque a gente vai utilizar lá. E aí, pessoal, aqui tem um ponto interessante, né? A resposta da nossa requisição, ela sempre vai vir em JSON, né? Nós indicamos isso. Então, você pode perceber que aqui nós temos um objeto, tá? Ele abre aqui e fecha aqui, tá, com chaves, e nós temos aqui a chave e o valor, tá? Então a chave é o token, né? O campo é o token, vou dizer assim, e o valor desse campo, digamos assim, é essa string toda aqui, né? Que é o nosso token 8B, 27, por aí vai. Existem maneiras, tá, pessoal, aqui no Blueprints de você manipular os JSONs que você tem como retorno da requisição da API, tá? Eu não vou me ater muito com isso agora, tá, pessoal? Não vou perder muito tempo com isso nesse vídeo, porque não é o foco, tá? Mas eu posso trazer para vocês aqui um vídeo sem problemas de como tratar JSONs aqui dentro do Blueprints, tá bom? Sem problema nenhum. Mas aqui, pessoal, eu vou só simplesmente dar um Ctrl+C, tá? Então, nesse token aqui, tá? E um Ctrl+V aqui no meu bidder token, tá bom? Beleza, pessoal? Mas se você quiser achar uma outra maneira de realizar essa tratativa, pode, sem problema nenhum, tá? Inclusive, legal se você fizer. Olha só, pessoal, vamos rodar aqui, ó, dei um F10, tá? E, cara, já trouxe, ó, olha que legal, pessoal. Veio tudo bagunçado, tá, pessoal? Porque, novamente, JSON, né? Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu abri um link aqui, ó, pessoal, do JSON Viewer, pra gente conseguir visualizar melhor esses JSONs, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, só o do token primeiro. Então, dei um Ctrl+V aqui, pessoal, e vocês conseguem, vindo aqui mais pra baixo, ver que ele formata pra mim bem certinho, tá? Então, ele detecta, né? Olha só, eu tenho um objeto aqui e dentro desse objeto eu tenho esse campo e esse valor, tá bom? Aí, ó, deixa eu apagar tudo e aí
aí eu vou pegar todos os meus IDs dos bookings, tá bom? Ó, vou dar um Ctrl V aqui, tá? E aí aqui embaixo, olha como fica bonitinho, né, pessoal? Como fica bem estruturado, bem certinho. Então aqui tem toda essa nossa bagunça aqui, né, em JSON, né, dos booking IDs, mas aqui no JSON Visualizer, né, no JSON Viewer a gente consegue ver tudo bem bonitinho, bem formatado, tá? Então olha só, ele trouxe pra gente um array, começa com colchetes, então a gente sabe que é um array, um vetor, um array de objetos, trazendo os nossos booking IDs, tá bom? Então aqui a gente tem ó, 153, 654, beleza? E por aí vai. E bom, pessoal, dessa forma nós conseguimos aqui realizar aqui uma consulta, fazer uma requisição para uma API, certo? Os princípios, pessoal, eles sempre são os mesmos, tá? Porque como eu falei no início do vídeo, as APIs, elas tendem a ter sempre o mesmo padrão, então não tem muito mistério, beleza? Aí, pessoal, eu encorajo vocês aqui a explorarem os outros métodos HTTPs que a gente tem aqui nesse site mesmo, pode ser, por exemplo, nesse RESTful Booker, que é desse agendamento de hotéis aqui, né? Enfim, você pode brincar aqui, não tem problema, pode deletar, pode atualizar, tá? Enfim, por aí vai, para você praticar e ter uma noção de como é que é feito. Vamos, por exemplo, ver outras questões aqui, olha que interessante. Aqui, ele retorna um agendamento específico, um booking específico. Então, o verbo HTTP é get, para esta URL, e aqui, pessoal, ele coloca 2.id para indicar para você que você tem que passar um ID, porque, poxa, eu quero pegar um agendamento só, não quero pegar todos, mas qual que você quer pegar, certo? Então, você tem que indicar isso. E a gente consegue, pessoal, porque, por exemplo, assim, você pode escolher qualquer um desses IDs, certo? Nós temos aqui IDs de bookings, você pode testar com o 350, por exemplo, pega o 350 ali, sabe? Aqui ele te dá uma ideia, por exemplo, ó, nos cabeçalhos, você passa qual que é o tipo do valor, a gente já tá passando isso ali, pessoal, nesse parâmetro aqui do Blue Prism, que é da própria VBO, tá? No Content Type, tá bom? Aqui a gente tem um parâmetro da URL, tá? Ele passa isso aqui então pra gente, olha só que legal, que é o próprio ID. E aqui ele passa pra gente se sucesso, né? Se for status code 200, se o nosso status code for 200, então a gente sabe que teve sucesso. E aí ele traz pra gente os campos, então, desse booking, né? Desse agendamento. O primeiro nome da pessoa, o último nome, o valor total, um valor, se ele... olha só que interessante, aqui é boolean, ó, é true ou false, tá? Então, se foi feito um depósito, imagino que adiantado já ou não, certo, pessoal? O check-in, o check-out aqui tendo formato como data, tá bom? Então isso é bem interessante. Aqui, pessoal, temos um método HTTP post também, tá? Pra gente criar um booking, tá bom? Bem legal isso aqui. Aí você vai passar todas as suas informações no body. 200, né, se for sucesso, novamente. E aqui nós temos os métodos, por exemplo, put, tá? E por aí vai, pessoal. Aqui é para você já criou um agendamento, por exemplo, e você quer, por exemplo, assim, eu quero alterar a data de check-in, por exemplo. Então você vai utilizar o verbo put do HTTP, ou seja, aqui você colocaria, ao invés de get aqui, ó, put, você colocaria o body aqui também para você atualizar os dados desse objeto aqui no teu sistema, desse registro no teu sistema, desse recurso, né? Vou falar assim que é melhor, falando de API. Então, quero alterar a data de checkout, de check-in, tá? Quero alterar outra coisa aqui também, você utiliza o put para isso, certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos supor que aqui você já tem um resultado satisfatório, certo? O que você poderia fazer aqui, então, só para não ficar no óbvio, né? Nós poderíamos criar um bloco aqui, tá, pessoal? Para tratar a exceção. Poderíamos ter aqui um recover, um resume, posso conectar isso aqui, e aí você pode, por exemplo, fazer as tratativas que você precisa fazer. Se você quer fazer um retry, por exemplo, um retry exception, ou armazenar o erro em algum log, algum tipo de coisa, você vai fazer aqui, entre o recover e o resume, certo, pessoal? Agora, isso é se acontecer realmente um erro aqui na VBO, certo, pessoal? Um erro realmente, cara, fiz a requisição e deu errado, sei lá, explodiu alguma coisa, tá? Vamos dizer assim. Agora, se você fez a requisição e veio um erro para você, ou seja, um status code, por exemplo, 403, por exemplo, o servidor remoto retornou um erro, 403, proibido. Aí você pode aqui definir algumas regras que você precisa, tá? Então, por exemplo, você pode utilizar o decision. Você poderia, por exemplo, criar uma decisão que perguntasse erro na requisição? Se sim, então é porque o seu status code, por exemplo, ele foi diferente de 200. E você poderia, por exemplo, colocar aqui um OR, caso
seja um post, por exemplo, assim, para criar alguma coisa, porque você também tem o código 201 de created, tá? Ambos 200 e 201 são códigos de sucesso, tá bom? Então você poderia fazer uma regra de negócio assim: se você receber um outro status code que não seja 200 ou 201, por exemplo, então você tem um erro na sua requisição, tá? Não lançou nenhuma exception aqui no Blue Prism na VBO da API, certo, pessoal? Foi um erro realmente lá sistêmico da API, a requisição ou por parte do cliente ou por parte do servidor deu erro e aí você recebeu um outro status code, tá bom? Então dessa forma você pode criar suas regras aqui, tá? Para tratar os erros que você precisa tratar e deixar a sua automação que consome uma API com um resultado satisfatório, tá bom? Você poderia também fazer isso com um choice, tá bom? Então aí o céu é o limite aqui, né, pessoal? Só passando esse insight para vocês, né? Aqui no Choice você poderia, por exemplo, tratar cada um dos tipos, cada um dos status codes que existem, né? Ou alguns, e aí os que não estiverem dentro do escopo que você parametrizou aqui para tratar, caem no otherwise, certo? Que é o que realmente está fora de escopo, e ele segue por um outro caminho, né? Vai realmente aí da necessidade da automação, certo? Mas pessoal, acho que então pro vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo, espero que você aprendeu alguma coisa que ficou claro para você. Se você gostou do vídeo, por favor, fortalece o canal aí, deixa um comentário. Se você ficou com dúvidas, pode também deixar comentários, deixa uma curtida, tá bom? E eu vejo vocês nos próximos vídeos então, pessoal. Valeu, até a próxima.